Quero compartilhar algo que Deus está queimando. Eu preciso passar o recado da parte de Deus para toda a igreja. Eu creio que sairemos daqui edificados com uma palavra nos nossos corações, fervendo e queimando para o Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? E vamos lá. Tiago, capítulo 5, verso 7 a 8. Você pode acompanhar aí, ou você pode abrir a sua Bíblia como um bom crente que você é. Todo mundo achou? Tiago 5, de 7 a 8, diz assim, na minha versão: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Quero dar como título essa mensagem: o esperar em Deus. Queridos, nós vivemos o momento do agora, do imediato. Eu já ouvi algumas pessoas falarem a geração do iFood, né? A geração do assim, né? Do ligado. Então, vivemos em busca, uma busca desenfreada pelas conquistas pessoais, profissionais. E em nome disso esquecemos do primordial para nossas vidas. Não que isso seja errado, porém, a Bíblia nos ensina que há um período adequado para cada estação. Queremos que as coisas aconteçam da noite para o dia e, infelizmente, acabamos passando por cima de uma lição que nos está proposta desde que Deus disse: haja, o tempo da maturidade. E como resultado disso, temos mães fora do tempo, pessoas que estão vivendo uma vida frustrada com sua carreira profissional, casamentos destruídos, e no âmbito da igreja, vivemos uma geração promissora, porém inconstante. Quero orar com você em nome do Senhor Jesus. Fecha a sua Bíblia, não fecha a sua Bíblia, feche seus olhos, nós vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor esse momento, Pai. Deus, que venha uma unção de entendimento sobre este lugar, Deus. Que venha, Deus, ser quebrado tudo aquilo que venha tentar impedir de nós sairmos daqui edificados mediante a exposição da Tua palavra, Senhor Deus. Eu oro, Espírito Santo, meu amigo fiel, venha aos corações nessa noite, fale a cada um de nós. Queremos ser transformados. Estamos aqui sujeitos à Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, como eu falei, o tema dessa mensagem é o esperar em Deus. Sabe, é uma das coisas que eu e você, nós precisamos praticar dia após dia. Porque esperar não é fácil. Esperar é fácil, igreja? Não, esperar não é fácil. Nós queremos tudo, né? Eu estava vendo esses dias um podcast, né, falando sobre isso, né? Alguém estava falando sobre, olha, havia um tempo que as pessoas plantavam, né, esperavam uns meses, colhiam aquilo e comiam o alimento. Hoje em dia nós vamos, né, no supermercado e compramos. Ninguém planta nada. Alguns têm esse hábito de cultivar algumas plantinhas, né, mas não para o sustento total da sua casa, né? Você espera, você não quer mais esperar o tempo. Eu lembro um dia eu plantando uma mangueira com meu pai, e eu falei: olha, não vejo a hora de colher. Ele falou: meu filho, daqui a um tempo nós vamos comer. E nem comemos, que ela não foi para frente, não deu certo, gente. Então, gente, esperar não é fácil, né? Nós queremos logo chegar ao objetivo. Mas para cada um de nós, queridos, o que significa esperar em Deus? Esperar em Deus significa entregar a Ele todas as suas inquietações e depositar nele toda a sua confiança, independentemente de qualquer coisa que aconteça.
Esperar em Deus é um tempo em que Ele trabalha no nosso caráter. A palavra nos ensina que precisamos aprender a esperar em Deus. Esperar em Deus pelas promessas dEle, pela vontade dEle em nossas vidas. Então eu e você precisamos passar por esse processo do esperar. Se nós olharmos da nova para a antiga aliança, nós vamos ver isso. Gerações e gerações que esperavam pela vinda do Messias. Gerações e gerações, passado de pai para filho, e as gerações passavam: olha, virá o nosso Salvador, olha, virá aquele que irá nos resgatar. E gerações passaram. Eu imagino que dessas gerações passadas, alguns falaram: não sei se virá. Até hoje, não, olha, meu bisavô falava isso. Querido, esperar pelo Senhor significa você pôr todas essas inquietações nas mãos dEle, porque Ele é fiel. A palavra nos garante que Ele é fiel, queridos. Ele não falha, Ele não brinca com sua palavra. E para cada um de nós, qual deve ser o nosso procedimento ao esperar no Senhor? Porque a Bíblia é um livro de padrão. É um padrão que Deus nos ensina ali como vivermos uma vida adequada, uma vida diante dEle, uma vida na qual nós vamos estar ali dia após dia aprendendo da palavra dEle, edificando o nosso coração, edificando a nossa família, fazendo com que nossos filhos andem num caminho que é verdade, e eles não vão se desviar deles, eles permanecerão, e assim geração após geração. Então cada um de nós precisamos entender que há um padrão ao esperar o Senhor. Olha o que diz o salmista no Salmo 40, verso 1, diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele inclinou para mim, e ouviu quando clamei por socorro. Esperei pacientemente. Olha só, uma dica que Deus dá: tenha paciência. Sabe, as lutas elas vão vir, queridos, mas uma hora o deserto acaba. Sabe, o nosso Deus, Ele garante isso. Esperei pacientemente. O salmista fala de ter confiança, e confiança é a crença na probidade moral, na sinceridade, lealdade, competência, descrição, crédito, fé. E sem fé, ninguém agrada e nem verá Deus. Eu preciso ter fé, eu preciso ter confiança, eu preciso nutrir meu coração isso, queridos. Do contrário, interessante, eu achei esse texto de Isaías fenomenal. Isaías 25, verso 9 diz assim: e naquele dia dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, Ele nos salvará, Ele é o Senhor, a quem esperávamos, na sua salvação exultaremos em alegria, nos alegraremos. Somente aqueles que esperam no Senhor. Sabe, nós vamos chegar esse dia, nós vamos dizer: olha, valeu a pena esperar pelo Senhor, valeu a pena esperar pelas promessas do Senhor, valeu a pena todos os dias. Sabe, eu preciso nutrir esse meu coração, queridos, porque já valeu a pena. O sacrifício já foi feito. Eu e você temos livre acesso ao Pai. Hoje eu e você temos uma vida para desfrutarmos na eternidade com o Senhor, queridos. Mediante a nossa espera, mediante a nós nutrirmos em nosso coração a esperança em Deus, a esperança naquele que nos dá a salvação. Os que esperam no Senhor jamais são confundidos. Aleluia! Eu e você não seremos confundidos, porque o meu coração está nele, aleluia. O meu coração está nele 24 horas por dia. Oh Senhor, o meu coração está em Ti, eu quero esperar por Ti, eu decido viver para Ti. Salmo de número 25, verso 3 diz: na verdade, não serão confundidos os que esperam em Ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Olha só o que a palavra diz: olha, não serão confundidos.
Quando eu vivo uma vida na esperança, na certeza das promessas de Deus sobre minha vida, eu passo a viver sobre um novo padrão de vida. E isso envolve principalmente a sua palavra e seus princípios, querido. Eu passo a nutrir isso em meu coração. Esperar no Senhor é o mesmo que se esconder nas suas promessas. Eu me escondo nas promessas do Senhor, eu decido viver as promessas dEle, eu decido estar nele 24 horas por dia, sabe, passar a ser inteiramente dependente dEle, e com isso, o mundo se distancia de nós, e nós parecemos muito mais com o nosso Deus, com o nosso Salvador. Foi necessário que alguém beijasse Jesus para identificar, queridos. Foi necessário que alguém, olha, aquele a quem eu beijar, esse vocês vão pegar, queridos. A galera estava tão junta com Jesus, ali com Jesus, vivendo com Ele, aprendendo dEle, que todo mundo acabou se parecendo com Ele. Todo mundo acabou vivendo, sabe, se parecendo mais e mais com Jesus. A partir do momento que eu e você decidimos viver uma vida para Cristo, eu preciso me parecer mais e mais com o meu Salvador dia após dia. Eu preciso a cada dia as pessoas dizerem: rapaz, como tu mudou, cara, tu está diferente. Olha só a tua vida como era e olha como ela está hoje. Aí você vai estufar o peito e dizer: isso é Jesus na minha vida. Esse é o meu Salvador que está me mudando dia após dia. Sei que precisamos ser mudados, mas sabe, se nós nos submetermos ao Senhor, se nós estivermos ali dia após dia, nutrindo o nosso coração, buscando dEle, nós vamos ser inconfundíveis. As pessoas vão olhar para nós e dizer: ei, você tem um negócio diferente em ti, tem um negócio em ti aí, tem algo que nutre no teu coração que é diferente aí, Gi. Eu tenho, quando eu sento do teu lado, me dá uma vontade de conversar contigo. Aleluia. Se é Jesus na sua vida, queridos, sabe, eu creio que em nome de Jesus, essa semana você passará por essa experiência em nome de Jesus. As pessoas chegarem contigo assim de graça, assim: tu é crente, né? Rapaz, eu sou, aleluia, paz do Senhor, irmão. Sabe, quando você nutre isso, quando você vive essa esperança, quando você entende que você precisa ser um cristão, e um cristão, na tradução, um pequeno Cristo, é alguém que está ali, vivendo para Ele, sendo Ele nas ações, em tudo nessa vida. Então, os que esperam no Senhor jamais serão confundidos, aleluia. Você não será confundido com o mundo. As pessoas vão chegar: eu acho que tu faz isso. Negativo, eu vivo um padrão. Eu lembro que um dia o pastor Seinaldo contando da experiência, de uma ovelha dele, o patrão queria, falar dos pastores, olha, porque todo pastor faz isso. Aí aquela ovelha dizendo: negativo. Aí ia falar assim: todo pastor é ladrão. Eu lembro, estou falando para a filha aqui, todo pastor é ladrão. Aí a ovelha diz: não, negativo, o meu pastor não faz isso. Eu sou tesoureira da igreja na qual ele pastoreia, e ele nunca me chegou com proposta nenhuma. Aí dizendo: porque todo pastor gosta de estar com mulheres. Negativo, o meu pastor, ele me casou. Conheci ele, e ele cresci na igreja, e ele me lavou, me casou. Queridos, que quando nós nutrimos em nosso coração, quando nós vivemos o padrão, eu não estou falando aqui de uma religiosidade, estou falando do padrão da Bíblia, estou falando daquilo que o Senhor nos ensina a ser dia após dia, é na presença e fora da presença. Na verdade não existe, não tem essa possibilidade de estar fora. Aí alguém diz assim: agora estamos entrando na presença do Senhor. Meu Deus, onde tu estava, irmão? Não existe isso. Nós somos morada preferida dele. Nós somos a casa preferida, e não tem essa de dizer: Senhor, vou ali, fica aqui, me espera. Não tem. Eu e você somos seguidores dele e vivemos para ele, aleluia. Quem espera no Senhor possui um alvo superior. Lembra, vocês já assistiram lá as Olimpíadas, principalmente aquela do salto com vara. Aí vai uma rodada, aí o outro manda, aquilo se chama sarrafo, aquela madeira que fica lá em cima. E a cada rodada o sarrafo aumenta. Ei, quem vai passar o teu sarrafo é Deus. É só Ele que pode fazer isso, queridos. O meu alvo precisa estar além de tudo aquilo que eu penso que a terra pode me oferecer.
O meu alvo está além daquilo que a terra pode me dar de riquezas, de fama, de tudo, queridos. O meu alvo é Cristo. E se eu perco o alvo, eu estou perdendo tudo. Eu perco tudo. Enquanto muitos estão na espera do que é da terra, ou seja, que é passageiro, o nosso olhar, a nossa esperança precisa estar no que é eterno, precisa estar naquilo que é de Deus, precisa estar nas coisas do reino dele. Começa aqui e vai continuar no céu, queridos. Aqui é só o começo. Isso é só o começo. Aqui é só o começo daquilo que nós vamos viver eternamente na glória com ele, queridos. Mas precisa ser vivido aqui. Não tem como, não tem essa de dizer, não, Senhor, vou viver aqui uma vida mais ou menos, e lá a gente, não tem essa. Ou você junta ou você espalha. Não tem um meio termo, não tem um meio crente. Não existe isso, ou você é, ou você não é. Esse é o padrão, queridos. Eu vejo uma geração aí brincando de ser crente, queridos. O nosso inimigo, ele não brinca de ser diabo. E nós não devemos nunca flertar com as coisas deste mundo, com as coisas que nos afastam de Deus. Sabe, algum tempo atrás, eu perguntava assim, Senhor, e essa palavra, a vontade do pastor Júnior era trazer uma palavra, né? Mas essa palavra aqui não é de condenação, essa palavra aqui é de exortação para cada um de nós. Há um padrão, igreja do Senhor Jesus, e este padrão precisa ser seguido. O meu e o seu Jesus foi até as últimas consequências por mim e por você. Ele não errou, ele não pecou, ele morreu por cada um de nós. Ele deu a sua própria vida. Ele deu a sua própria vida. E se ele deu voluntariamente, que sejamos fiéis até o fim. Em nome do Senhor Jesus. Aí eu falei, Senhor, e eu parei de perguntar para o Senhor, né? Senhor, eu quero uma palavra aqui, né? Igreja pública, queridos, eu parei com isso, já faz tempo já. Eu quero falar aquilo que Deus quer que a igreja fale para a igreja. Em nome do Senhor Jesus. Então, quem espera no Senhor possui um alvo mais alto, um alvo superior. Aí tem uma pergunta: quais são nossas conversas? O que impera no meio das nossas conversas? Eu converso mais sobre o reino, eu converso mais sobre as coisas daqui. O que toma mais o meu tempo no dia a dia? Eu sei que aqui nós trabalhamos, nós temos as coisas inerentes aos nossos trabalhos, sim. Independente disso, quando eu sento para conversar com os meus amigos, aquela roda ali, qual é o principal? O que gira ali? Eu estou falando do reino. Eu estou mostrando para as pessoas a minha verdadeira identidade. Eu estou vivendo de fato, eu estou externando isso. Qual é o nosso assunto, queridos? Qual é o nosso assunto? Sabe, olha só a palavra do Senhor Jesus. Paulo escreve 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança se limita apenas nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a minha vida cristã se limita apenas àquilo que eu vou comer o melhor dessa terra, amém, igreja? Nossos filhos cursarão as melhores faculdades, amém, igreja? Eu vou viver o melhor dessa terra e você também viverá, mas não se limita a isso, está muito além disso. Aqui só é uma sombra daquilo que nós viveremos na eternidade com o Senhor. Aqui só é uma sombra. Então, se nós estamos focando apenas nesta vida, queridos, o alvo não está certo. As coisas vão passar. Nossa vida é um sopro. Há uns dias atrás eu perdi um tio. Perdemos um tio. Foi um sopro, gente. Sabe, nós vivemos aqui, sabe, estamos aqui, ninguém sabe o que vai acontecer dessa porta para lá depois. A nossa vida precisa ser vivida com intensidade, igreja. Viva, queima com intensidade, queime até o fim. Não faça as coisas para Deus de forma que você, eu vou fazer isso aqui um pouquinho aqui. Não, dê o seu melhor sempre.
Faça o melhor para Deus, seja o melhor membro da sua célula, seja o melhor discipulador, seja o melhor em tudo. Daqui a pouco vou chegar num ponto, eu estava amarrando o sapato, o Espírito Santo vai para a palavra e muda. Sempre assim. Então, olha só, o que diz a palavra? Ao esperar em Deus, o meu alvo precisa ser algo que nem todas as riquezas deste mundo pode suprir, queridos. Olha só, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, de 7 a 8, diz assim, vou esperar você abrir, que não está aí, perdão, Rubem Nils. Olha só o que diz, segunda carta de Paulo a Timóteo, 7 a 4, capítulo 4, versículo 7 a 8, diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está aguardando, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam sua vida. Ei, Paulo está falando aqui, guardei o combate, há uma coroa me esperando. Nós, os que cremos no Senhor Jesus, receberemos 5 tipos de coroa: a coroa da justiça, a coroa da incorruptibilidade, a coroa incorruptível, a coroa da alegria, a coroa de glória e a coroa da justiça. Todas estas coroas estão à nossa disposição, devido à nossa escolha pelo Senhor Jesus. Porém, a coroa da justiça é para quem mostra uma vida verdadeira e alegre diante da vinda do Senhor Jesus. É aquela coroa que está ali esperando por mim e por você ao vencedor. É aquela coroa que está esperando por mim e por você. Paulo está dizendo, olha, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu completei, queridos. É necessário eu e você completarmos a carreira. É necessário eu e você não pararmos, não pare, sabe, prossiga para o alvo, prossiga para frente, não olhe, porque aquele que pega o arado e olha para trás não é apto. Olhar para frente sempre, não olhar para trás. O olhar para trás remete a uma saudade do passado, né? É aquela história, que saudade, né? Não lembre disso, olhe para frente, olhe para Cristo, somente olhe para Ele. Paulo está dizendo, olha, eu venci, eu completei a carreira, agora eu estou só aguardando a minha coroa, agora estou só aguardando o momento da premiação, aleluia. Eu e você vamos receber isso, amém, igreja? Amém, igreja? Receberemos. Mas eu quero aqui tecer alguns pontos aqui. O que nos faz desistir de esperar no Senhor? O que nos faz desistir? O que nos faz desistir de esperar naquele que nos salvou, que foi até os últimos, derramou até a última gota do seu sangue? Aquele que foi até o final por mim e por você, aquele que nos resgatou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amado, sabe? Até o que pode nos tirar, o que pode nos fazer desistir de esperar no Senhor? Porque há muitos, quero dizer para vocês, nós estamos aqui, vamos fazer quanto? 9 anos? 9 anos, aleluia. 9 anos que nós chegamos aqui, e Deus nos deu vocês de presente, né? Uma igreja forte, poderosa, uma igreja, sabe, mas eu conto na minha mão ainda, pessoas que eu cheguei a pregar e que nunca tinham passado por nenhuma igreja. 95% das pessoas na qual fazem parte hoje da nossa igreja, lá no Coroadinho, pessoas aqui, a grande maioria já vieram, desistiram de esperar pelo Senhor, mas pela graça e misericórdia voltaram, aleluia. Queridos, isso é muito sério,
Quando eu e você desistimos de esperar no Senhor, mas o que pode nos fazer desistir? Eu posso colocar primeiro com as pressões deste mundo, do mundo. Tem uma frase aqui que ela mexeu comigo, olha só. O homem ou a mulher que espera no Senhor é forte, forte o bastante para permanecer firme sob pressão. Olha só. As coisas estão acontecendo, o mar está transbordando, vieram os ventos, mas eu permaneço, aleluia. Sabe, tudo está acontecendo o contrário, parece que Deus desistiu, esqueceu de mim, só parece, porque Ele está contigo 24 horas por dia, Ele não desistiu de você, Ele te ama, Ele quer você todos os dias, Ele anseia o dia na qual Ele vem buscar a igreja, para viver com Ele eternamente. Então, Salmo de número 27, 13 a 14, apesar disso, essa certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Esta é a palavra do Senhor. Seja forte, seja corajoso, não seja um medroso, seja alguém que já venceu. Sabe por quê? O seu general, ele nunca perdeu uma só guerra. O seu general, o seu Deus Todo-Poderoso, Ele está contigo. Você não pode olhar para trás, queridos. Seja forte e corajoso, a palavra nos conclama isso. Em relação ao fato de esperar no Senhor, temos que ser relutantes, pois o nosso Deus, Ele é fiel e não brinca com a sua palavra. Sabe, o significado de relutante é aquele que resiste, que reluta, que não aceita, obstinado, um teimoso. Seja assim. Às vezes as pessoas estão ali, olha esse teu Deus, olha, sai dessa, olha essa aqui, queridos, seja relutante, não pare, não desista da sua fé, não abra mão. A fé, ela é um escudo, e quando nós deixamos a nossa fé de lado, nós estamos sujeitos ao nosso inimigo. Quando eu desembraço o escudo da fé, e aí Paulo está escrevendo ali, olhando para o soldado romano e fala, embraça o escudo da fé. Quem já assistiu os filmes, aqueles escudos gigantescos, existiam manobras militares que eles usavam aqueles escudos ali, e aquele escudo tinha algo especial, na qual ele não pegava fogo, ele era revestido com couro, e o couro não pega fogo, e ali os soldados conseguiam avançar, em vez de soltar os seus escudos para guerrear, eles avançavam. Então Paulo ele fala assim, olha, embraça o seu escudo, não deixe a sua fé, seja relutante, seja alguém que vá à frente sempre, não para. Motivos nós temos todos os dias, porém Ele nos comprou, fomos comprados. Antes nós vivíamos para o reino das trevas, e fomos comprados por Ele. Eu e você temos só que olhar para frente e viver para Ele constantemente. Quando eu me condiciono às pressões deste mundo, de fato, queridos, eu preciso conhecer mais o meu Deus. Quando eu estou me condicionando às pressões do mundo, eu desconheço as promessas. A Bíblia me diz que eu sou mais que vencedor, aleluia. A Bíblia me diz tantas coisas maravilhosas a respeito da minha e da sua vida. Nós somos o povo mais feliz desse mundo, aleluia. Seja isso, seja forte, não pare. Essa é a palavra que o Espírito Santo está falando nessa noite. 1 João 5,4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, aleluia. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a nossa fé, é eu e você, é a nossa fé, a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu vou em frente, eu vou para frente, eu não paro, eu não retrocedo, porque aquele que está em mim é mais forte, aquele que está no meu coração, aquele que me comprou é mais forte. Por mais que venham as lutas, não pare. Parar não é uma opção para nós, nunca deve ser.
Se um dia passou essa loucura no seu coração, comece agora a repreender em nome do Senhor Jesus. Nós nos veremos no céu, queridos. Nós estaremos lá no céu eternamente. Aleluia, Abraão. Nós vamos lá para o céu, vamos conhecer. Um dia desse eu estava viajando com o pastor Silas Malafaia, dizendo: eu vou conhecer a galáxia, as galáxias, o universo todo. Diz: nós vamos ter eternidade para conhecer, para nós contemplarmos. Nesse momento, os anjos estão dizendo: santo, santo é o Senhor, grande é o Senhor, maravilhoso. E nós vamos ver isso todo dia, mediante a minha decisão, mediante a minha posição aqui na terra. Eu preciso tomar uma posição. Eu preciso tomar uma posição diante do pecado, diante daquilo que está me afastando. Se o teu olho direito te afasta, tira. Se a mão está fazendo, tira. É melhor tu entrar sem ela do que não entrar. É necessário, é algo, poxa, que palavra dura. Mas esse é o padrão. Este é o padrão. Em tudo somos, olha só o que diz a palavra do Senhor, 2 Coríntios 4, 8 a 10. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. É luta, estamos em guerra. Não baixe a guarda. Não baixe a guarda, igreja do Senhor Jesus. Estamos em guerra 24 horas. 24 horas, o inimigo ele nos tenta. Viver para Cristo é viver uma vida de um combatente, dia após dia. Dia após dia, sabe? Você toma posse da armadura. Senhor, eu coloco o capacete da salvação, Senhor Deus, eu coloco a couraça da justiça, eu coloco o cinturão da verdade, o sapato da preparação do evangelho da paz. Eu tomo posse da espada, aleluia, da fé. Eu tomo posse da espada do Espírito e do escudo da fé. Todos os dias se vista para uma guerra. Sabe por quê? Um dia eu vi alguém comentando, dizendo assim: olha, eu não fui tentado essa semana. Tem alguma coisa de errado, Senhor. Gente, não tem essa. Se nós ligarmos a televisão, queridos, todo o tempo, o inimigo ele está tentando nos atrair a nossa atenção. Em todo o tempo. Seja vigilante, igreja. Seja vigilante. Outro ponto que pode me tirar do propósito de Deus: a inconstância. A inconstância é aquela pessoa que tende a mudar de ideia com facilidade. Facilidade. Todo tempo, qualquer circunstância. Agora eu sou de Pedro. Não, agora eu sou de Apolo. Não, agora. Gente, todos eles são top. Mas seja constante, queridos. Seja constante. Outro dia eu estava varrendo ali e tinha um homem numa bicicleta, né? Pregando duramente para alguém, né? E falando: olha, não é assim. Domingo você está na igreja, segunda você está no terreiro de macumba e terça você está em tal lugar. Olha só, dura, e estava pregando isso. Ei, seja constante. Seja constante na palavra, seja constante na oração, seja constante na leitura da palavra, seja constante, não pare, não retroceda. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você. Não pare, igreja. Não pare. Não esqueça das promessas que Ele fez para você. Não esqueça daquilo que você já entendeu da sua vida. Deus tem promessa para você, amém, igreja? Deus tem promessa e Ele cumprirá, porque Ele não mente. Ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele profetizou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Então a inconstância é aquela pessoa que está ali. A inconstância é algo extremamente ruim, porque o estado de espírito, as atitudes, as opiniões da pessoa, tudo isso fica à mercê das instabilidades da vida. Hoje eu nem vou orar, porque não sei, não estou legal. Nem vou ler a Bíblia, porque eu já li ontem.
O maná de ontem já foi, hoje é outro maná. Hoje é outra palavra. Hoje Deus tem algo a mais para você. Hoje Deus tem algo, um alimento diferenciado para você, é para hoje. Viva hoje. Deus tem um pão para todo dia, um pão diferenciado para a sua igreja. Para cada dia. Meu filho, ele entrou no propósito, ele está lendo o pão diário, aleluia. E ele todo dia chega com uma história diferente comigo. Pai, tal coisa. Sabe, nós precisamos nutrir isso no nosso coração. É todo dia, é todo tempo. Não brinque com as coisas. Enquanto a inconstância, aqui eu tenho várias, que eu posso dizer, hashtag fica a dica da parte de Deus para nossas vidas. Olha só, eu tenho alguns textos aqui em relação à inconstância, que eu e você precisamos guardar no nosso coração. Anote, grifa na sua Bíblia. E sempre que seu coração estiver ali querendo, se distanciar, volte para a palavra. 2 Pedro 2:3-9 diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia! Ainda em 2 Pedro 3:8 diz: todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não existe o tempo no céu. O tempo é aqui que nós comemos, daqui a pouco vamos para nossas casas, vamos dormir. Não existe isso para Deus. O Senhor é o Deus do tempo. Ele sabe o tempo certo e a hora certa para cada um de nós. O milagre chegará, amém? Mas tem uma hora, tem um momento certo. Às vezes nós pedimos algo e nós não temos estabilidade mesmo, no sentido de nós suportarmos tal coisa. Está precisando melhorar, está precisando ser mais maduro nessa área. Aí Deus manda, agora sim, agora Ele vai saber suportar, agora Ele vai saber fazer com que essa bênção aqui se torne algo maior ainda, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mateus 24:4-2. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Sejam vigilantes, estejam 24 horas atentos. Mateus 24:13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, para o inconstante, essa palavra não vale. Para aquele que está ali brincando com as coisas de Deus, brincando com aquilo, com as promessas do Senhor, espera, olha só, aquele que perseverar em meio às lutas, em meio às batalhas, em tudo aquilo que eu preciso vencer, são as lutas do pecado, são aquilo, sabe, são tantas coisas, nós precisamos ser vitoriosos em todas essas áreas, em nome do Senhor Jesus. Que não sejamos inconstantes, que possamos avançar constantemente para o nosso alvo, que é Cristo, aleluia. Filipenses 3:13-14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando para diante de mim, então prossigo o alvo, para o prêmio da soberana vocação que é Cristo Jesus. O meu alvo precisa ser Cristo. 24 horas por dia eu oro, eu espero pelo meu Salvador. Todo eu e você estamos ali orando, estamos dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu estou buscando, eu estou ali constantemente no altar, aleluia. Agora, qual são? A inconstância, ela traz consigo a frieza espiritual, queridos. E a frieza espiritual é a perda da intimidade com o Pai. E junto com a frieza espiritual vem: eu paro de ler a Bíblia, eu paro de orar, eu paro de congregar, eu paro de fazer tantas coisas, porque a frieza espiritual, eu estou frio. Olha o que diz em Levítico 6:13: o fogo arderá constantemente sobre o altar e não se apagará. Deixa eu dizer uma coisa: o altar é o nosso coração e a nossa vida,
ele precisa estar ardendo 24 horas por dia, ardendo. O fogo não pode apagar, queridos. Constantemente, o meu coração precisa estar queimando de paixão pela noiva. O noivo vem, queridos, e nós somos a noiva esperando as bodas, e ele virá nos buscar, mas o meu coração precisa estar queimando de paixão por ele, esperando, vem Senhor, todos os dias. Mateus 24, 4:1, vigiai e orai, para não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então eu e você, sabe, o que está sendo vitorioso, é a carne ou o Espírito? Quem você está alimentando mais? Alimente, seja um homem espiritual, porque aquele que alimenta do Espírito, colhe os frutos do Espírito, todos os dias, vivendo para Cristo. Tiago 5:11, como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia, aleluia. Por isso, se não fosse a misericórdia, Jó passou pelo que passou, todos os processos da perda da família, tudo, até o momento na qual ele fica ali, enfermo, coçando as suas enfermidades, e Deus vai e restaura tudo. Deus restaura a sua família, Deus restaura tudo, Deus dá tudo em dobro. Deus faz com que a vida de Jó seja algo, sabe, memorável. Quando nós lemos a história de Jó, nós vemos um Deus sobrenatural, um Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Nós precisamos nutrir isso. Romanos 5, 3-4, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Olha só, para cada um de nós fica isso. Como é que eu vou alcançar a maturidade? Que foi o primeiro ponto na qual eu abordei aqui. A maturidade vem de acordo com as suas experiências. Não tem como eu dizer assim, eu sou um imaduro, mas eu não fui provado, não fui experimentado. Eu e você somos aquelas pessoas que precisamos estar sujeitos. Veio a batalha, eu preciso perguntar para Deus, o que eu vou aprender com essa batalha hoje, Senhor? Porque isso traz experiência, e a experiência é algo que ninguém tira de você. Você fica com a experiência e você passa pela prova do glória a Deus, constantemente. Quando nossos sonhos, quando é que eu corro o risco de não esperar pelo Senhor? Quando nossos sonhos são amputados. Meu Deus, que palavra forte. João capítulo 14, verso 10 diz assim: então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome desse servo era Malco. Um sonho ali foi amputado. Não sei quantos minutos, se durou minutos, segundos. O milagre ele foi imediato ali. Mas Malco, assim como Jesus fez com cada um dos seus discípulos, dizendo, segue-me. Um jovem, pela faixa etária de 13, 15 anos, esperava esse convite de todo sacerdote. Lá viu um sumo sacerdote, fulano fica na frente de casa. E se ele falar, segue-me, vai com ele. Vai com ele, fica com ele. É por isso, queridos, além, claro, da atração, era Deus ali convidando, chamando. Mas cada um dos discípulos, quando ouve o convite, segue-me, parece um negócio de louco, né? Eles deixam tudo, afundam os barcos, colocam a rede e vão embora, segue Jesus. Porque era o convite do mestre, chamando, vem, eu quero que você seja o meu aluno. Eu quero que você aprenda e você será, daqui a um tempo, um sacerdote da casa do Senhor. As crianças aprendiam a Torá, aprendiam todo o Pentateuco, esperando por esse tempo aí,
Porque quando chegava o tempo do convite da parte do sacerdote, eles estavam preparados e seguiam com os ensinos e tudo aquilo que ele precisava aprender para exercer essa função na casa do Senhor. Então Malco, ele está ali. Pedro corta exatamente a orelha direita. E olha só, queridos, para um indivíduo se tornar sacerdote, era necessário, dentre outras tarefas, tornar-se servo do sumo sacerdote por um período de pelo menos 5 anos. No ritual de consagração ao sacerdócio, era molhada a ponta da orelha direita da pessoa. Justamente a orelha que Malco ficou sem. E para não ficar nas minhas palavras, Levítico 8, 23 a 24 diz assim: e Moisés imolou e tomou o sangue. Isso aqui, Deus escolhe a família de Arão. E aí fala assim: olha, eu escolhi a família de Arão, agora unge eles como sacerdote na minha casa. Aí, chega aqui. E Moisés imolou e tomou do sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar aos filhos de Arão, pois daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles e sobre o polegar direito. A partir dali é um padrão. A partir de agora, o ritual de consagração de um sacerdote é esse aqui. E foi passando por gerações. No tempo de Malco não era diferente. É do mesmo jeito. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, ele não apenas cura Malco, ele restabelece o ministério e o seu chamado ali, naquele momento ali. Jesus, ao curar Malco, aí Malco está ali gritando, queridos, imagino eu, de muita dor, mas ao mesmo tempo ele dizia: eu não vou mais ser sacerdote, eu nasci para isso, eu empenhei a minha vida para isso e agora não vai ser mais. Eu não sei quem amputou os seus sonhos. Eu não sei quem foi que lançou palavras e tirou e lhe frustrou no seu chamado. Mas o desejo de Jesus essa noite é restabelecer na sua vida, na sua casa. Ei, o seu chamado, ele não, sabe, ele não tem, ele tem validade, não tem. Seu chamado permanece. Jesus restabelece o ministério de Malco aqui, o chamado dele. Ele deseja com cada um de nós. Queridos, muitas das vezes nossos sonhos lá dentro da própria igreja, pessoas, infelizmente, são usadas para tentar frustrar o nosso chamado. O nosso chamado está diretamente ligado ao nosso esperar em Deus. Diretamente ligado. Sabe, quando eu e você, nós vivemos um tempo para Deus, entendemos o nosso chamado, o nosso propósito, sabe, o chamado não é mais, sabe, do que você fazer algo aqui na terra relevante para Deus. Seja o melhor naquilo que você fizer, seja o melhor no ministério Atmosfera, Pasquides, Louvor e qualquer outro ministério que atua dentro da sua igreja local. Seja o melhor, sabe, pastor Júnior, depois desse culto eu vou procurar um ministério. Faça isso, frutifique na igreja na qual você foi plantado, frutifique, seja alguém que vai estar ali somando. Entregue suas mãos ao Senhor, entregue tudo o que você tem ao Senhor e Ele muito fará sobre você, sobre a sua casa. Não seja alguém que fica só olhando a banda passar, faça parte dela, sabe, faça parte de um todo. Não seja alguém que fica só observando, faça parte de um todo. Você foi chamado para um reino, você foi comprado para um reino. Seja o melhor, faça o melhor. O esperar em Deus está diretamente, é um convite à maturidade, queridos. O esperar em Deus, ele vai remetendo uma maturidade na minha e na sua vida. Porque se eu estou passando por todas as provações, porque se eu estou passando por tudo aquilo, eu vou gerando maturidade. Sabe, e eu passo a ser uma pessoa mais firme. Não, o meu Deus, Ele prometeu isso. Não, independente dessa luta, mas o meu Deus prometeu, mas o meu Deus é fiel. Você passa a ser uma pessoa mais experiente, mais madura. Efésios capítulo 4, de 13 a 14 diz assim:
até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao poder de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Quando eu vivo para Cristo, quando eu espero para Cristo, por Cristo, eu sou maduro. E virão pessoas falando algo e eu vou dizer, alto lá, este não é o meu Deus. E virão pessoas dizendo, olha, ei, isso aqui a Bíblia diz isso. Não, isso não está na Bíblia, isso não é Bíblia. Seja um bereano, seja um conhecedor da palavra. A palavra de Deus fala que o meu povo perece por falta de conhecimento, e o conhecer a palavra de Deus. Seja um conhecedor, seja alguém que vai viver, não seja alguém que vai ficar ali reclamando no seu canto, não seja alguém que vai ficar ali, sabe, todo o tempo murmurando. Queridos, passe pela prova, seja alguém que vai entender que as provas, elas são uma oportunidade de crescimento, as provas são uma oportunidade do meu e do seu desenvolvimento, da sua maturidade em Cristo, porque chegarão pessoas passando pela mesma prova, e você vai dizer, ei, eu sei a receita desse bolo, eu sei por onde você deve passar aqui, porque eu passei pela mesma situação. Amém, igreja? A minha e a sua circunstância é para que outros sejam edificados. Seja inteligente, seja alguém que não fique ali pelos cantos murmurando, por que Deus? Não, fala, para que Deus? Eu estou aqui eis-me aqui, Senhor. Estou aqui para cumprir o teu chamado, estou aqui para cumprir o teu propósito, dia após dia. Seja alguém que vá permanecer em nome do Senhor Jesus.